Dessa manhã, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, e nós vamos ler do 1º ao 9º versículo. Lucas, capítulo 10, de 1 a 9. Fiquemos todos de pé em reverência à palavra do Senhor, que eu vou ler na minha Bíblia, os irmãos me acompanham silenciosamente. Diz assim o texto: Depois dessas coisas, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao encontrardes uma casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis, pois, a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Vamos meditar, queridos, sobre um grande plano de evangelização. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor proveu todos os meios para que pudéssemos estar aqui juntos neste momento, te prestando o culto que alegra os nossos corações e buscamos, ó Deus, alegrar ao Senhor. Recebe, pois, ó Deus, a nossa atitude de culto e dirige, Senhor, nossos sentimentos e nossas mentes para que todos possamos refletir com sabedoria sobre a Tua palavra, de modo que todos sejamos modificados pelo poder dos Teus conselhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, Jesus aqui, ele reuniu os primeiros crentes. O texto indica 70 pessoas que foram dispersos de 2 em 2 em grupos pequenos ao longo do caminho que Jesus percorreria. Então Jesus sabia qual era a sua trajetória, ele tinha um projeto, ele tinha um plano. Esse plano de Jesus, queridos, a gente sabe que Jesus foi visto com admiração por todos, as suas palavras eram especiais, suas atitudes faziam com que as pessoas todas prestassem atenção de uma forma diferente. E é claro que isso não foi da noite para o dia. Jesus, antes do seu ministério, que durou somente 3 anos e meio, ele se preparou. Em toda a sua juventude, Jesus esteve em oração, meditando, planejando como seria inserida na terra a ideia de uma grande igreja. É claro que Jesus não começou para ver e quedava, ele sabia o que ele queria. Ele projetou a evangelização do mundo, planejou como deveria ser aplicada a boa nova, o evangelho que nós conhecemos até hoje. Então, depois que ele deu início ao seu ministério, que começou a trabalhar com as pessoas, começaram a surgir os primeiros discípulos, os primeiros convertidos, os primeiros crentes, e quando ele já tinha uma igreja formada, ele viu: aqui está na hora já da gente dar início ao grande trabalho de evangelização, um trabalho missionário. E é claro que Jesus também planejou essas coisas. Ele reuniu os seus escolhidos, aquelas pessoas que ele viu nelas capacidade para trabalhar, e os dispensou, os mandou ir. Ele deu a ordem e deu todas as orientações de como deveriam trabalhar, como deveriam agir. E de lá para cá, queridos, nunca surgiu um plano missionário mais eficiente. A forma como Jesus começou a trabalhar com a primeira igreja foi
de uma eficácia tal que até hoje nós temos os resultados. Estamos ainda colhendo os resultados dos primeiros missionários, nos ensinando que nós não precisamos inventar novas coisas, não precisamos de novos caminhos, não precisamos de novas estratégias, de novos planejamentos. Nós precisamos tão somente entender como Jesus pensou e aplicar aquele método, aquelas ideias perfeitas ao nosso tempo, sem nenhum tipo de artifício, sem nenhum tipo de novidades, tão somente com os recursos que mudaram, mas o mesmo projeto. A gente vê aqui que tem algumas coisas que são difíceis para a gente compreender, né? Jesus mandou que chegasse nas casas e dissesse: paz seja nessa casa. Aquilo era um cumprimento comum naquela época, entre judeus. Quando uma pessoa ia chegando, não existia um policiamento como a gente tem hoje, as leis sociais eram mais frágeis. Um estranho chegar numa porta causava medo, causava, às vezes, terror. As crianças corriam, não sabiam de que se tratava. Então, era natural, de longe, já dizer: paz, paz, dizendo: eu estou vindo em paz, eu não sou inimigo. Então, aqueles costumes, Jesus está mostrando somente quais eram os costumes da época. Não está dizendo que a gente tem que chegar numa casa e dizer: paz nessa casa. E se alguém tiver paz, você fica, não. Jesus está ajustando o trabalho dos seus missionários à cultura local, à necessidade local, ao que era costume daquela época, daquelas pessoas, naquela região. Hoje nós então temos que trazer para a nossa realidade, de acordo com a nossa sociedade, com o país em que vivemos, com os recursos que nós temos. Hoje nós temos diversos outros recursos, temos internet, temos veículos, carros, aviões. A gente tem mil coisas que aqueles missionários primeiros não tinham. E nós podemos sim usar, devemos aplicar tudo o que temos na obra de evangelização. Todo o poder que nós pudermos angariar serão úteis para disseminar o Evangelho e para abrir o caminho para que Jesus possa falar aos corações. Mas os recursos que Jesus usou, os métodos que Jesus usou, eram os mais eficientes, e eles devem nos ensinar a trabalhar até hoje. Por mais que modernizemos a igreja, por mais que modernizemos os recursos, os caminhos, nós precisamos ter claro em nossa mente como Jesus trabalhou, porque essa é a forma correta de fazermos com que o Evangelho do Senhor possa abranger todas as ruas desse bairro, que é o nosso objetivo. Nós não temos o objetivo de conquistar o mundo inteiro para Cristo. Até gostaríamos, mas nós não vamos conseguir. Mas nós podemos tentar evangelizar o bairro do Potosí. Nós podemos evangelizar a nossa rua, as ruas da vizinhança, os vizinhos da igreja. Nós podemos evangelizar. Nós podemos tentar evangelizar nossos vizinhos, nossos parentes não crentes. Então essa é a nossa realidade missionária, e esses são os mesmos métodos que nós devemos usar. Vamos ver quais são os elementos fundamentais que Jesus ensinou aos seus primeiros missionários e que nós devemos aplicá-los até hoje em nossos trabalhos de evangelização aqui no bairro. Em primeiro lugar, nós vemos que a ideia de evangelização, o processo, o plano missionário parte de Jesus, começa no coração de Deus. Nós não precisamos de missionários geniais, não precisamos de igrejas brilhantes, de pregadores fantásticos, não precisamos. Nós somente precisamos de servos obedientes que procurem ver qual é a ideia do Senhor. E é a ideia dele que nós precisamos aplicar em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossos trabalhos, para que eles possam render resultados, porque o Senhor sabe como a igreja deve agir, sabe o que devemos dizer, a quem devemos dizer. Ele conhece o campo. A gente vê no campo no texto que Jesus enviou missionários para os lugares onde ele iria passar. Ou seja, ele não mandou as pessoas, os seus missionários, conquistarem as almas. Ele não mandou os seus missionários convencerem as pessoas do Evangelho.
Ele mandou os seus missionários prepararem os corações, os ouvidos, para ouvirem de Jesus. Ele mandou que os seus missionários andassem por vários lugares, não eram aleatórios, eram lugares que ele planejou, porque Deus decide onde nós devemos plantar as igrejas. Para que os missionários chegassem lá, procurassem as pessoas, aqueles que tinham a paz, pessoas receptivas, com o coração aberto, pessoas que reconheciam que necessitavam de mudanças. O terreno era fértil, e nesse lugar então ficar com aquelas pessoas, sem recusar. Quando ele diz coma do que servirem, é porque os judeus tinham esse negócio, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ele disse, não tem nada disso. Um missionário tem que se misturar com o povo, tem que se assimilar o povo que vai receber a mensagem, para que eles vejam que somos seus amigos. Não somos, não viemos. O missionário não foi lá para educar, para mudar a vida de ninguém, não. Era tão somente para se assimilar, se misturar com o povo e dizer, o reino do céu está perto de vocês. Você vai ver o que Jesus vai lhe dizer. Então, com o passar do tempo, Jesus é quem foi lá e falou do Evangelho. É o próprio Deus que convence as pessoas da sua necessidade, nunca nós. O nosso trabalho é tão somente como aqueles primeiros irmãos, ir até os locais, até as pessoas, abordar as pessoas que querem ouvir e dizer, escute a mensagem do Senhor. Conduzir as pessoas para que elas ouçam a Deus. Essa é a base do plano missionário de Jesus para todos os tempos, inclusive hoje, 2020, aqui em Balsas. É assim que Jesus planejou a evangelização do nosso bairro. Aí depois ele mostra, a gente vê os outros indícios do projeto de Jesus no seu trabalho missionário. Ele escolheu os missionários. Quantas pessoas será que já haviam se convertido naquela época? Será que eram só 70? Ou será que eram só 12 e Jesus escolheu os estranhos, que não eram aqueles 12? Tinha um grupo de gente que Jesus analisava, conhecia cada um deles, conhecia seus corações e escolheu aqueles 70. Jesus é quem escolhe os seus servos. Deus é quem nos chama para o trabalho. Não adianta a gente querer isso, querer aquilo. Eu já confessei para os irmãos que eu queria outra coisa, né? Eu queria ser guitarrista. Mas não é o que a gente quer. É o Senhor quem sabe da nossa capacidade, sabe dos nossos dons. Ele nos capacita para o que Ele quer. Então, Jesus chama cada um de nós conforme Ele nos conhece. Interessante, irmãos, é que nós próprios não nos conhecemos plenamente. Às vezes a gente acha, não tenho capacidade para isso. Eu nunca vou pregar, dizia eu na adolescência, eu nunca poderei estar no púlpito quando senti o chamado do Senhor. Quando na verdade eu mesmo não poderia mesmo, mas o Senhor nos capacita. Não há o que temer. Aqueles 70 homens e mulheres, talvez tivessem mulheres também, casais, não dá para a gente saber, mas aquelas 70 pessoas, eles não eram brilhantes. Eles não eram doutores, não eram teólogos, eles eram servos, somente obedientes. Eles estavam prontos para receber as instruções de Jesus e aplicá-las em suas vidas. Então vamos ver quais foram algumas instruções que Jesus deu àquelas pessoas e que nos dá até hoje. Nunca mudou, nunca inventou uma coisa adaptada na internet, não. É o mesmo método que Jesus usa desde aquela época até hoje. A gente vê no texto, os irmãos vão certamente identificando os elementos. A primeira orientação de Jesus foi levar os seus missionários a serem pessoas de oração. O texto diz, rogai ao Pai que envie novos servos. Ou seja, que aquelas pessoas que iam se converter não seriam os meus queridinhos, seriam servos de Deus. Não seriam os membros da minha igreja, seriam novos missionários, novos pastores, novos músicos, servos, pessoas que Deus já conhecia. Então, o Senhor orienta os seus missionários, comecem com a oração, pedindo que Deus já esteja preparando os corações para ouvir o convite, pedindo que Deus nos conduza passo a passo até encontrar essas pessoas. A base do missionário é a oração.
É a primeira orientação de Jesus para os seus missionários, é orarem, é confiar em Deus no resultado do seu trabalho. A segunda oração é que o missionário deve depender completamente de Jesus. Aqui no texto a gente vê que ele diz: não leve alforje, nem dinheiro, nem carteira, não precisa juntar dinheiro para ir para o campo missionário, não precisa ser rico. Um certo pastor lá de Sorocaba, ele sentiu o chamado do pastorado ainda jovem, mas ele tinha sonhos, planos, já tinha começado sua vida, e orou e pediu ao Senhor: Senhor, me deixe concluir meus planos primeiro. E o Senhor, na sua bondade, permitiu. Só que os planos dele já concluíram, não voltava nunca, não acabava nunca. E o Senhor, uma hora perdeu a paciência e disse: meu querido, o campo está lá esperando. Então acabou aquelas coisas que ele tinha ao seu redor, e os favores que ele tinha conseguido, que ele tinha angariado, sumiu. E ele teve que ir para o ministério. E ele hoje usa isso como um testemunho de sua vida. Ele diz: eu tentei fugir, tentei me iludir, achando que era melhor que eu primeiro enriquecesse para depois trabalhar no Senhor, quando na verdade eu hoje sou mais útil quando perdi tudo. Pastor Jackson, lá de Salto de Pirapora, em São Paulo, um grande homem de Deus que teve essa experiência maravilhosa. Então, queridos, nós somente precisamos depender de Deus. Ele é quem vai prover todos os recursos, o sustento. Hoje existe um equívoco em muitas das igrejas de acreditarem que a igreja sustenta seu pastor. É Deus quem sustenta o nosso pastor, não somos nós. Quem somos nós para sustentarmos obreiros de Deus? É o próprio Deus quem nos sustenta. Ele concede à igreja o privilégio de participar desse sustento. Mas nenhum obreiro jamais dependeu de recursos materiais, de favores, de esmolas. E durante um certo tempo, na Idade Média, esse foi o termo usado para o dinheiro dado à igreja: esmola, que é contíguo a ex-voto, que é uma tristeza isso, porque isso não é real. O servo de Deus, aqueles missionários, Jesus deixou bem claro: não precisa você levar nada, não precisa você ter nada, basta tão somente ir nos lugares que eu estou indicando, porque lá vai ter tudo o que é necessário. E não precisa ficar pulando de casa em casa para ver onde é melhor. É onde você ficar, fique lá. Abençoe o lar, abençoe a família, abençoe a casa, e os resultados virão. Também Jesus orientou os seus servos para amar os perdidos. Eles estavam se misturando com pessoas de outra etnia, eram judeus em sua maioria, que tinham aquele preconceito social, tinham barreiras, tinham dificuldades com sotaques, tinham dificuldade com hábitos, comidas, tinham que comer cebola, tinham que comer peixe, tinham que comer um monte de coisas que não gostavam, que achavam que era pecado, tinham que comer porco. Mas eles tinham que se misturar com as pessoas, e numa forma de dizer: eu sou seu amigo, na forma de demonstrar que Jesus, o Senhor deles, amava os pecadores. Nós temos dificuldade de amar os pecadores, né, irmãos? Temos, eu tenho, todos nós temos. É muito fácil amar os irmãos que me amam, é muito fácil amar em casa os parentes da família, mas olhar para o perdido do mundo com amor é um gesto divino que nós não temos. Temos que pedir ao Senhor que mude o nosso olhar. E Jesus orientou aqueles primeiros missionários a amarem os pecadores. Senão nunca vamos convencer uma pessoa a ouvir do Senhor, se nós não os amarmos. E por fim, Jesus determina que a palavra seja anunciada. Quando ele diz: primeiro se instale, conquiste a amizade, seja simpático, coma junto, participe da vida deles, e no fim de tudo diga: o reino de Deus está próximo. Jesus está perto de você. Essa é a mensagem, só esta. Nós não precisamos de grandes discursos, não precisamos de livros e mais livros. Nós precisamos dizer para o mundo que Jesus os ama e está pronto para salvá-los. Única, olha como é curta a mensagem, que talvez nós pudéssemos pregar 20, 30 vezes por dia esta mensagem que Jesus mandou pregar, porque ela é eficiente, ela é eficaz.
Nenhum argumento humano é capaz de convencer o coração, mas esta palavra de Jesus é o que vai fazer uma pessoa parar e pensar. E depois ela vai procurar, orando, e o Senhor vai mudar o seu coração. E aí nós vemos, ficou fora do nosso texto, mais adiante, lá no versículo 17, o resultado do trabalho. Aqueles missionários voltaram para Jesus, possuídos de imensa alegria, porque eles viram que era verdade. Bastava fazer aquilo. Provavelmente alguns pensaram, mas Senhor, é só isso? É só isso, é simples. É só obedecer. E todos voltaram para Jesus exultantes, dizendo: Senhor, nós vimos o diabo ser vencido, nós vimos o pecado ser abandonado, nós vimos pessoas alcoólatras se tornarem crentes, nós vimos pessoas perdidas se tornarem salvas, testemunhando. Eles voltaram sem saber como explicar o quanto estavam felizes pelo poder da palavra de Deus que eles receberam. Então, queridos, esse mesmo projeto está valendo até hoje. É tudo o que nós precisamos fazer: orar, depender de Jesus, ser amigo, amar os pecadores e anunciar sem cessar que Jesus vai voltar. O reino de Deus está próximo. Todos precisam ouvir a palavra. E certamente nós vamos ficar como aqueles primeiros missionários, exultantes, felizes em ver muitas almas resgatadas por Jesus. Que Deus então abençoe a sua palavra ao coração de cada missionário, de cada obreiro, de cada futuro servo, que o Senhor é quem sabe, e talvez seu coração saiba. Nós não podemos saber uns dos outros, somente sei de mim, e você sabe de você. Que o Senhor então abençoe o seu ministério, para que ele traga muitas alegrias para a sua vida e para o coração do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar, agradecendo a Deus por esse nosso momento e pela sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua instrução sobre nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca jamais permitiu que faltasse em nós o teu ensinamento. Por isso, Senhor, recebe a nossa gratidão e recebe, ó Deus, dos nossos corações o desejo de te servir conforme o Senhor quer. Trabalha, Senhor, as nossas vidas para que nós possamos aprender na tua palavra como devemos agir como missionários, como servos do Senhor, de modo, ó Deus, que muitas pessoas possam ser preparadas para receber a tua palavra e que muitos, Senhor, venham a reconhecer Jesus como seu Salvador. Te pedimos, ó Deus, ainda as tuas bênçãos para o restante desse dia, quando teremos tantas atividades, ó Deus. Dirige-nos, Senhor, na nossa EBD, dirige, Senhor, as atividades que teremos durante a tarde e faz, ó Pai, com que tudo esteja nos preparando para o culto de logo mais à noite, quando novamente estaremos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. É o que nós pedimos, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos orar silenciosamente ao som do pós-lúdio. Depois da música, então, nós nos dividiremos em classes.